Meus amados irmãos, eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria estamos aqui mais uma vez para juntos darmos prosseguimento ao estudo deste quarto trimestre de 2021, quando estamos estudando sobre o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. E no próximo domingo, na lição de número 11, estudaremos sobre o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. Eu quero, antes de prosseguir, agradecer a você, meu querido irmão, que se inscreveu no nosso canal nessas últimas semanas. E eu quero dizer para você que já é inscrito, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário, ajude-nos a alcançar mais e mais pessoas interessadas em aprender a santa palavra do Senhor através do estudo da Escola Bíblica Dominical. Também quero orar ao Senhor e agradecer por esta oportunidade rica de poder compartilhar com você esta lição. Oremos ao Senhor. Pai, no nome de Jesus te agradecemos essa oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez aqui neste canal transmitir para os teus filhos esta lição que será estudada no próximo domingo. Agora, Senhor, que o teu Espírito nos ilumine e que teus filhos possam receber a palavra e usar, Senhor, com sabedoria no próximo domingo, quando estiverem lecionando ou quando estiverem aprendendo com os seus respectivos professores. Assim oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então, irmãos, para a nossa aula. A nossa aula do próximo domingo tem como texto áureo o que está registrado na primeira epístola que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 4, versículo 16, que diz o seguinte: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. E a nossa verdade prática diz assim: a Igreja de Cristo é a única instituição divina na terra que preserva e defende a sã doutrina diante dos enganos e males das heresias. Vamos à leitura bíblica em classe, que se encontra em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 a 6 e versículo 11, e segunda carta escrita a Timóteo capítulo 3, versículo 14, 15, 16 e 17. Vamos à leitura? Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas. Contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais, mas é grande o ganho com contentamento. Versículo 11. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. O próximo texto diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. O objetivo geral da nossa lição é este: asseverar o zelo pela sã doutrina. Os objetivos específicos são, primeiro, conceituar e correlacionar ortodoxia e heterodoxia. Segundo, advertir a respeito da ameaça da corrupção doutrinária. Terceiro e último, apresentar a Igreja como a guardiã da sã doutrina. Vamos então à nossa introdução.
Qual é o fim do mandamento? Por que devemos zelar pela sã doutrina? Qual o ponto de equilíbrio da sã doutrina? O assunto que estudaremos nesta lição responderá essas questões que se mostram importantes para a nossa caminhada na vida cristã. A última frase, o nosso comentarista diz o seguinte: que o Espírito Santo o enriqueça na graça e no conhecimento, e eu prefiro colocar nos no lugar de o. Que o Espírito Santo nos enriqueça na graça e no conhecimento. Primeiro tópico da nossa lição: ortodoxia versus heterodoxia. O que são esses dois termos? Vamos explicar e vamos exemplificar durante a nossa exposição nesta aula. Primeiro, ortodoxia significa o quê? Esta palavra vem de ortos, que significa o que é reto, direito, certo. Ou seja, ortodoxia é a absoluta conformidade com um princípio ou doutrina. Então, quando falamos de ortodoxia bíblica, ortodoxia do evangelho, ortodoxia da mensagem e da doutrina da igreja, estamos falando de um ensino coerente com o que Cristo e os apóstolos ensinaram. Aquilo que está nas palavras do Senhor Jesus Cristo, aquilo que está registrado nas palavras dos apóstolos, principalmente nos ensinos deixados pelo apóstolo Paulo, que trouxe para nós um corpo de doutrina maravilhoso e deixou para nós este legado de ensino, de instrução para as igrejas do Senhor Jesus Cristo até os nossos dias. Então, ortodoxia é o ensino correto quanto à doutrina bíblica. Agora, por outro lado, nós temos a heterodoxia. O que é isto? Esta palavra vem de heteros, que significa diverso. Heterodoxia nos remete a opinião diferente, oposição aos padrões, normas e dogmas estabelecidos. Ou seja, é aquele pensamento divergente, é aquele pensamento que vem apenas para trazer confusão, contenda no meio do povo de Deus. Nós resumimos em uma frase assim: desvios quanto à doutrina bíblica. Desde quando a igreja foi fundada, nos seus primeiros anos, ela começou a sofrer a invasão de pessoas que trouxeram para a igreja uma doutrina divergente, uma doutrina diferente. E até os nossos dias, nós estamos vivendo um tempo de muita heterodoxia, pensamentos divergentes a respeito do Espírito Santo, pensamentos divergentes a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo, pensamentos divergentes a respeito do batismo no Espírito Santo, que tem causado tanta confusão no meio do povo de Deus. Amados irmãos, precisamos prezar pela ortodoxia bíblica, examinar o texto sagrado e ver o que realmente o texto sagrado está dizendo para nós e aplicarmos de forma devida. Muitos estão cometendo deslizes doutrinários por causa de uma má interpretação e má aplicação do texto sagrado. Para o apóstolo Paulo, a igreja deve manter a unidade doutrinária da fé e combater com veemência as doutrinas de demônios. A igreja deve ser, portanto, ortodoxa. Sua advertência é um antídoto para nós nos dias de hoje. Devemos, pois, fortalecer a unidade doutrinária em nossas igrejas. Aí eu deixo para você uma pergunta e trago para você algumas respostas. Mas como fazer isso? Como manter a ortodoxia? Vamos lá, eu trouxe para você 5 conselhos. Primeiro, sendo fiel ao texto sagrado, seguindo as regras da hermenêutica bíblica. Você pode me perguntar, mas o que é isso, pastor Daniel? Eu vou te explicar em rápidas palavras. Primeiro, nós aprendemos em hermenêutica bíblica que nós precisamos interpretar a Bíblia com a própria Bíblia. Não podemos usar pensamentos externos, pensamentos de pessoas de fora para trazer para o texto sagrado a devida interpretação. Não, Bíblia interpreta a própria Bíblia.
Outra regra importante da hermenêutica é esta: sempre que possível, use a palavra no seu sentido usual. Se não for possível, vem uma outra regra. Você vai observar esta palavra de acordo com o seu sentido na frase. Temos ainda uma outra regra: se não for possível, você vai observar esta frase, este texto sagrado, de acordo com o seu contexto, os versículos que antecedem e os versículos que são posteriores a esta passagem bíblica. Isso já vai ajudar você, meu caro professor e aluno, a ter maior cuidado na interpretação bíblica. Ora, se ainda não for possível, você precisa saber o objetivo daquele livro, você precisa saber passagens correlatas na Bíblia para poder dar a devida interpretação. Segundo conselho, fazendo a correta exegese. Exegese significa interpretar um texto de acordo com as línguas originais e evitando a eisegese, que significa interpretação de um texto atribuindo-lhe ideias do próprio leitor. Há muita inferência na Bíblia, meus amados irmãos, nos nossos dias. Pessoas que não vão observar aquela palavra no original, o que significa, e trazem para a igreja distorções, e trazem para a igreja a heterodoxia, ao invés de manter a ortodoxia. Isso é feito a fim de buscar o sentido original do texto sagrado. Terceiro conselho, evitando modismos e as supostas novidades. Irmãos, não há nada novo debaixo do sol. Não há nada que não seja uma reprise da reprise do que já aconteceu no meio evangélico ou durante a história. Então, cuidado com os modismos. Quarto conselho, baseando-se na palavra e fugindo das palavras de efeito, afirmações e supostos princípios e diretrizes sem apoio bíblico. Hoje, alguns pregadores, eles dizem: eu vou deixar para você um princípio, vou deixar para você uma diretriz. Irmãos amados, a diretriz já está na palavra do Senhor. Cuidado com as palavras de efeito, que às vezes fazem mais sucesso numa mensagem do que o próprio texto sagrado. E o último, falando apenas o que convém à sã doutrina. Cuidado para você, junto com a doutrina sagrada, não colocar ali um elemento puramente humano. E aí a palavra passa a ser distorcida. Ela não é mais ortodoxa, mas ela passa a ser heterodoxa. Vamos então ao segundo tópico da nossa lição: a ameaça da corrupção doutrinária. Nós temos o quê? A advertência do apóstolo. Nós temos a advertência do apóstolo dada a Timóteo na nossa lição, e eu trouxe a advertência do apóstolo Paulo dada a Tito. Vamos lá. Primeiro temos 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, que diz: como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Outra doutrina que é uma doutrina diversa, diferente. O conselho de Paulo era este: Timóteo, adverte estes obreiros para que não tragam para a igreja doutrina diferente, divergente daquilo que você crê, daquilo que vocês defendem, daquilo que eu te ensinei. Conserva aquilo que tu tens aprendido, porque você sabe de quem tem aprendido. E a Tito, Paulo disse o seguinte: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. O obreiro do Senhor deve falar somente aquilo que convém à sã doutrina. Mas há mais um versículo interessante, Tito capítulo 2, versículo 7, nós lemos ali, Tito 2:1. E Tito 2:7 diz o seguinte: na doutrina mostra incorrupção, que significa, em outras versões, integridade, gravidade, ou seja, pregar a doutrina com seriedade, e, por último, sinceridade. Amados irmãos, há muitas coisas que estão se infiltrando na igreja do Senhor e está corrompendo a doutrina. A doutrina está ficando corrompida, como ferro que é forte, resistente, mas quando vem a corrosão, quando vem a ferrugem, ele se enfraquece e quebra. Assim também muitas igrejas foram durante muito
tempo rígida em seus costumes e doutrinas, mas nós vemos um apodrecimento dessa rigidez e uma flexibilidade que está levando a igreja do Senhor à destruição. Isso é corrupção da doutrina do ensino. Diz mais a nossa revista: homens sem escrúpulos que não respeitavam os ensinos apostólicos. Era assim que eles se infiltravam no meio da igreja. O apóstolo os identifica como lobos cruéis, vestidos de ovelhas, que investiam contra o rebanho de Deus, não o perdoando, como está escrito em Atos capítulo 20, versículo 29 e 30. Segundo item do segundo tópico: quais eram os problemas de ordem doutrinária? Aqui a revista fala a respeito daquele tempo quando Paulo começou a pregar o evangelho. Vamos ver. As igrejas sofriam a infiltração de conceitos filosóficos pagãos e judaizantes na interpretação da doutrina apostólica. Nas igrejas como a de Corinto ou Éfeso, havia os que afirmavam crer no evangelho, mas não renunciavam os costumes pagãos. Outros traziam uma bagagem religiosa do legalismo judaico aliada ao gnosticismo. É o que aconteceu na igreja em Colossos. Eu acrescento para você, meu querido professor e aluno, porque quando Paulo escreve aos Colossenses, ele escreve para uma igreja que está sendo contaminada pelo gnosticismo, uma doutrina que acreditava que a matéria era essencialmente má, de modo que as pessoas não deviam se preocupar com o que praticava com o corpo, porque somente o espírito é que poderia ser aperfeiçoado. Isso levou a pensamentos completamente opostos, contraditórios, no meio do povo de Deus, da igreja do Senhor. Paulo escreveu então esta carta aos Colossenses para adverti-os do perigo, porque alguns estavam se infiltrando na igreja com aparente sabedoria, e Paulo vai dizer que os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu recomendo a você ler Colossenses, todo o livro, são apenas 4 capítulos, que mostra como o Senhor Jesus Cristo é apresentado ali pelo apóstolo Paulo como a imagem de Deus, como primogênito de toda a criação. Colossenses 2,9 diz que porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, mostrando que Cristo é a cabeça da igreja e está acima de todo principado e potestade. É interessante esta carta, leia e você verá o perigo que estava se aproximando da igreja. E assim Paulo adverte aqueles irmãos a respeito destas doutrinas que estavam se infiltrando. É lamentável que haja os que defendem a banalização da graça de Deus para, em nome dela, viverem em licenciosidade. É o que eu disse aqui a respeito dos gnósticos, que falavam que a matéria era essencialmente má, então não se importavam com o que faziam com o seu corpo. Mas Paulo, ao escrever aos Colossenses, fala: mortificai os vossos membros. Eu vou ler para você esse texto. Mortificai os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Colossenses capítulo 3, versículos 5 e 6. Este era um extremo. As pessoas se entregavam à licenciosidade, não se importando com o que cometiam, com o que praticavam com seus corpos. Por outro lado, em Colossenses 2, 23, fala que havia um outro grupo de pessoas que falavam o seguinte: se a matéria é essencialmente má, então a pessoa precisa de isolamento, precisa de um ascetismo. E aí diz, Colossenses 2, 23, a palavra disciplina do corpo. Ora, amados irmãos, veja como que uma heresia, ela contamina a igreja e surgem vários pensamentos contraditórios em relação ao comportamento cristão. Paulo vai escrever em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 19 e versículo 20, o seguinte. Eu quero ler esse texto para você. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20.
Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, se o nosso corpo pertence a Deus, nós precisamos da autorização dele para fazer alguma coisa de diferente em nosso corpo. Isso traz para nós um alerta muito importante, que nos dias atuais as pessoas não estão se importando muito com o que praticam e com o que fazem com o seu corpo. Vigiemos, pois, porque a palavra de Deus, ela é a verdade. E nós acabamos de ler aqui um texto sagrado para você. E ainda tem os judaizantes que confundem a liturgia cristã com a judaica, bem como a moral cristã com o legalismo judaico. Nós não estamos sem lei, mas nós não somos judeus. Então nós não temos que guardar o sábado, nós não temos que seguir preceitos da lei, porque se nós cumprirmos teremos que cumprir todos os preceitos. E isso Paulo vai orientar aos Gálatas, principalmente, a respeito do grande privilégio que temos agora em viver na graça de Deus e não precisamos mais nos submeter aos preceitos legais do judaísmo. Terceiro item do segundo tópico, fábulas e genealogias intermináveis. No tempo de Paulo, havia os mestres falsos que propagavam fábulas e lendas da vida judaica, como culto dos anjos. Irmãos, isso foi no tempo de Paulo, mas até nos nossos dias nós vemos alguns louvores que parece até que o céu desceu completamente. Quando alguém canta um louvor dizendo que desceu Gabriel, desceu Miguel, amados, isso pode causar uma distorção na doutrina. Olha, meus amados irmãos, há muitas pessoas que quando ouvem que o anjo do Senhor está na igreja, se emocionam. Mas quando falamos que Jesus está presente, parece que a reação não é a mesma. Tomemos cuidado. Apesar de não estarmos cultuando os anjos, muitas vezes nós podemos estar dando aos anjos uma posição mais elevada do que a posição e a influência do próprio Senhor Jesus Cristo em nossos cultos. O apóstolo advertiu a igreja quanto a essas coisas e as refutou com veemência. Aqui aprendemos que não podemos perder tempo com querelas, que significa o quê? Discussões, brigas, contendas, querelas infrutíferas. Cuidado, irmãos, porque nós estamos vendo muitos pastores indo para a mídia e degladiando-se um contra o outro, pastores se levantando contra o outro. Nós precisamos lutar contra o inferno, meus amados irmãos. Precisamos resgatar vidas das mãos do inimigo e não ficar pastor se levantando contra pastor, e enquanto isso o inimigo vai encontrando espaço no arraial dos santos. O conhecimento das Escrituras não é para ostentar vaidade pessoal ou capacidade do intelecto, mas para nos fazer caminhar com o coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida, é o que falaremos no próximo tópico dessa lição. Vamos lá? Terceiro e último tópico, a igreja como guardiã da sã doutrina. Primeiro, nós vemos que a palavra de Deus diz que a igreja é coluna e firmeza da verdade. Diz assim a nossa revista: em Timóteo, o apóstolo declarou que a igreja sustenta a verdade. Por conseguinte, diante das falsas crenças, a igreja é coluna e firmeza da sã doutrina. Somos nós que devemos estar ao lado da verdade sagrada e ser um apologeta em nossos tempos, ou seja, defender a sã doutrina. A igreja é o quê? A demonstração viva e santa da verdade, revelada nas Escrituras. Por isso, a igreja mantém e defende a sã doutrina contra todo erro, oposição intelectual, filosófica e religiosa dos falsos mestres. Não podemos descuidar desse nosso papel. Muitos estão se perdendo, irmãos, com visão apenas monetária. Muitos estão se perdendo com visão apenas midiática, apenas querendo se projetar como
o pastor conhecido de todo o Brasil ou de todo o mundo, e com isso suas igrejas, suas respectivas igrejas, seus membros estão ficando desprovidos do verdadeiro alimento da palavra de Deus, e isso tem minado as forças da igreja do Senhor nos últimos tempos. Tomemos cuidado, vamos defender a sã doutrina, ainda mais no nosso país. Nós precisamos prezar pela sã doutrina e pela igreja isenta do engano das heresias. Item número 2 do terceiro tópico, o objetivo do zelo pela sã doutrina. Qual seria o objetivo de zelar pela sã doutrina? Preservar o amor de um coração puro e de uma fé não fingida. A finalidade da defesa da doutrina é o amor como prática sincera da fé em Cristo. Veja o seguinte, o falso ensino e os falsos mestres geram contendas, dissensões e gangrenas na comunhão. Toda vez que se levanta, amados irmãos, a heresia, o falso ensino, nós temos o quê? Um partidarismo na igreja. Esse partidarismo faz com que haja uma perda. Alguns membros começam a se unir e a formar os seus grupinhos. Daqui a pouco alguém os lidera e eles estão formando um outro grupo religioso. Isso é um grande perigo. Ora, como nós podemos brecar esta invasão dos ensinos falsos? Precisamos praticar o amor em essência. Claro que o amor não é sem disciplina. Não, há muitas pessoas que acham que amar é não disciplinar. Ora, você disciplina o seu filho porque você o ama. Assim também Deus nos adverte porque Ele nos ama. Então, até mesmo a disciplina, a correção, é uma demonstração de amor. Diz assim o nosso comentarista: logo, não há cristianismo ortodoxo sem a prática do amor de um coração puro e de uma fé não fingida. Bem, meus amados irmãos, prosseguindo aqui, vamos para o terceiro e último item deste tópico, a primazia do amor. O fim do mandamento é o amor. Em 1 Timóteo, o amor aparece como um freio, um instrumento de equilíbrio no combate às falsas doutrinas. Na Epístola Paulina, o combate nunca é contra a pessoa. Deus não nos chamou para lutarmos contra carne e sangue. Por isso, não é razoável estes combates entre pastores na mídia. Isso só deturpa, só prejudica a igreja e o seu papel neste mundo até o arrebatamento da igreja. Vamos lá. Mas contra as ideias que elas representam. Nesse caso, o amor como fim do mandamento é um antídoto perfeito. Ora, o amor de um coração puro é um amor que procede de dentro para fora, não se tratando de mero sentimento. Então, amados irmãos, segundo o que está registrado em 1 Timóteo, somente o verdadeiro e genuíno amor de Deus pode brecar, pode frear esta avalanche de doutrinas e ensinos falsos que invadem a igreja do Senhor. Muitas vezes o que há quando acontece uma rebelião é uma tremenda falta de amor para com o ministério, para com o pastor. Por isso, nós devemos incentivar cada vez mais a prática do amor entre os irmãos, para que, como diz lá em Colossenses, o amor, a caridade é o vínculo da perfeição. Quando nós amamos uns aos outros cordialmente, nós estamos fortalecidos, corroborados no amor de Deus, e nada e ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Antes da nossa conclusão, eu trouxe para você uma tela, meu querido irmão, professor e aluno, muito interessante. Nós escrevemos e estamos deixando para você como um presente nesse momento tão importante que você está terminando o seu estudo. Quando preservamos a sã doutrina, demonstramos nosso amor primeiro a Deus, porque nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, nós demonstramos o nosso amor pela palavra, pela poderosa e genuína palavra do Senhor. Nós amamos a palavra do Senhor, nós temos a Bíblia como nossa regra de fé e conduta e não vamos admitir que ninguém deturpe
o texto sagrado. Terceiro, quando preservamos a sã doutrina, nós estamos demonstrando também o nosso amor à igreja, porque a igreja foi fundamentada, está fundamentada na doutrina dos apóstolos até os nossos dias. Quarto, quando preservamos a sã doutrina, demonstramos nosso amor aos que sofrem com a heterodoxia da palavra e são enganados pelos ventos de doutrina. Ora, meu amado irmão, você vê pessoas desviadas porque foram levadas pelos ventos de doutrina. Então o amor faz com que você socorra essas pessoas e traga-os de volta. Por último, aos que deturpam a palavra de Deus, dando-lhes a oportunidade de se converterem e abandonarem as heresias. Tito, capítulo 1, versículo 9, diz assim: retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Chegamos à nossa conclusão. A Bíblia, a palavra de Deus, é a fonte genuína para a doutrina cristã. Por isso, precisamos ser dedicados estudantes das Sagradas Escrituras, a fim de que zelemos pela sã doutrina. Levemos em conta que a finalidade dela é o amor para, em Cristo, vivermos com um coração puro e uma fé não fingida. A exemplo de Paulo, somos chamados para zelar pelo ensino de Cristo, a fim de edificar a igreja do Senhor. Terminamos essa lição convidando você para a próxima aula, lição número 12, que falará sobre a coragem do apóstolo Paulo diante da morte. Meu querido irmão, eu agradeço a você que está nos acompanhando até aqui e quero terminar esta aula agradecendo a Deus por tudo que tem nos concedido esta semana muito especial para mim, para a minha família. Quero agradecer a Deus pela minha vida e quero agradecer também a minha esposa e os meus filhos que sempre me apoiam e me ajudam. A minha esposa, a irmã Leila, meus filhos Elias e Letícia. Deixo um abraço para o meu pastor, o pastor Samuel da Silva, e conto com você na próxima aula em nome de Jesus. Aliás, antes de ir embora, eu peço a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que faça a sua inscrição. E você que já é inscrito, deixe seu comentário, deixe o seu like e assim vamos prosseguir fazendo a obra do Senhor com o seu incentivo. Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém e amém.